todos, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu trouxe um cafezinho para vos vir falar, finalmente, daquelas que são as minhas metas de leitura para o ano de 2026. Eu sei que já estamos em fevereiro, não sei por que motivo, mas tive uma grande preguiça de fazer este vídeo antes. Mas hoje cheguei mais cedo e pensei, não, é isto que eu vou fazer. Amanhã tenho um dia de trabalho muito mais leve do que é habitual. E hoje, como cheguei cedo, só tenho uma explicação às 7, tinha que arrumar com este vídeo. Então eu venho-vos aqui falar dos meus planos, ok? E o primeiro plano que eu estabeleci para 2026 foi ler 30 livros. Eu acho que pus isso no Goodreads, já não me lembro, eu acho que alterei, mas não tenho certeza, depois eu deixo aqui a nota a dizer-vos ao certo. Eu tenho aqui o meu caderno com as metas. Mas então eu decidi ler 30 livros. O ano passado eu li 35, mas este ano eu quero ler coisas mais profundas. O que eu acho é que o ano passado li muito. Experimentei novas leituras, novos autores, coisas mais contemporâneas e foi uma boa experiência de forma geral. Só que eu sinto falta de clássicos, sinto falta de profundidade, de ler aqueles livros que me fazem refletir e pensar e ficar ali a dissecar. Tinha muitas saudades daquelas leituras que tinha de fazer com um lápis na mão, estabelecer um código de cores de post-its, pronto. Vocês já sabem como é que eu sou nesse aspecto. Então eu tinha saudades dessas leituras mais profundas. E então outra meta que eu estabeleci para este ano é ler mais profundamente, ler histórias e obras que sejam mais profundas e que me façam refletir mais e que tenham mais dificuldade de forma geral. Quero deixar um bocadinho aquelas ideias de contemporâneos para trás, ok? Este ano não quero arriscar muito nisso, pelo menos agora. Pode ser que daqui a uns tempos essa vontade mude e está tudo certo na mesma. Além disso, eu este ano dei primazia, ou vou dar primazia, a sagas. E tenho-vos a dizer que já está a correr um bocadinho mal. Porque eu estava a ler o Harry Potter, estava no último volume. Comecei em dezembro e ainda não terminei. É muito raro pegar no Harry Potter para terminar a saga. Portanto, nesse aspecto não está a correr tão bem. Mas eu fiz uma lista de 12 livros para ler durante o ano e vou dar primazia a livros de sagas. Isto porque eu já comecei algumas sagas. Pronto, eu estava na ideia de que ia começar o ano 2026 com o Harry Potter encerrado. Mas eu sinto que tenho que dar vazão a estas histórias. E estou-vos a falar de Millennium e Guerra dos Tronos, principalmente, e Jogos da Fome. Mas os Jogos da Fome é bastante tranquilo, pronto. Eu depois vou falar um bocadinho melhor nisso quando vos mostrar os 12 livros para 2026. Outra das metas que eu tenho é manter um Reading Journal atualizado. Eu tenho este caderninho que utilizo para estabelecer, para apontar as minhas leituras, fazer as minhas listas e tudo mais. E o que é que acontece? Eu nunca dou uso do início ao fim do ano, mas este ano eu quero mudar e quero também registar os filmes que vejo e tudo mais. E queria ver se conseguia, pronto, já não digo de todos, mas assim, das leituras que eu mais gosto, pôr aqui um pequeno resuminho, escrever um bocadinho, um pouco sobre o que eu achei do livro, quais foram as minhas percepções, o que é que eu gostei mais, o que é que eu gostei menos. Essas coisas bem nerds que vocês provavelmente fazem também aí. Eu já, é o que eu digo, já fiz outras vezes, mas nunca foi com consistência. E queria ver se este ano me habituava a isto, porque eu acho que é giro depois, mais tarde, olhar para estes cadernos, ver exatamente aquilo que eu pensei em relação a cada um dos livros que li e pronto, e sei lá, para os meus filhos no futuro também espreitarem o que é que a mãe andou a ler e o que é que a mãe achou de cada uma das leituras. Então manter o Reading Journal também faz parte das metas de leitura. E depois estabeleci ler os 12 livros a que me propus no início do ano. Portanto, são 30 livros que quero ler no total, mas 12 desses 30 livros têm que ser leituras específicas que eu trouxe para vos mostrar. A maior parte destes livros eu já tenho todos. Aliás, eu tenho todos menos um, que ainda vou comprar. Achei que o preço estava um bocado elevado, então não comprei ainda,
Vou ver se encontro uma promoção ou se compro em segunda mão, mas pronto, já falaremos desses. Então, quais são os 12 livros para 2026? O primeiro livro que eu estabeleci, e que por acaso já li, isto talvez vá ficar atribulado, é Todos os Nomes de José Saramago. O ano passado foi, já não me lembro há quanto tempo, isto já não aconteceu mesmo há muito tempo, mas o ano passado foi assim o ano em que eu não li nada do meu querido mestre. E, olhem, fez-me muita falta. Fez-me muita falta. E pronto, eu selecionei Todos os Nomes simplesmente porque eu tinha comprado. O que eu queria era ter um Saramago aqui na lista e pronto, e foi este que comprei, então foi este que eu li já em janeiro. Gostei bastante, digo-vos já, mas também falarei dele posteriormente com mais detalhe. Outro livro que eu selecionei para ler em 2026 é um livro que eu já queria ler há muito tempo. Uma autora que eu já não tenho contacto há algum tempo, assim um contacto mesmo consistente, e é uma das minhas musas literárias, gosto imenso dela, e estou-vos a falar de Clarice Lispector. No caso, falo-vos de Água Viva. O porquê de ser este em específico, eu também não sei, simplesmente, pronto, eu comprei, sei lá, quando é que eu comprei? Foi com aquela promoção da UC que depois devolveu uns 50% e eu optei por este, não sei também porque eu nem li sinopse nem nada, mas pronto, como é este que tenho em casa, é este que vou ler e vou ver se pego nele em fevereiro, não tenho a certeza, vamos ver. Outro livro que eu escolhi, e escolhi porque eu já ando há anos e anos louca para ler este livro, nunca se tinha proporcionado e então lá está, com esses 50% da UC eu decidi comprar, que é nada mais, nada menos do que O Estrangeiro, de Albert Camus. Acho que é assim que se pronuncia porque é francês. Já li também, foi o primeiro livro que eu li no ano e claro, havia um motivo para eu querer ler isto, é porque é muito bom, pronto. E de facto adorei, mas também não é agora que vou falar sobre isto. Como podem ver, este desafio destes 12 livros até está em bom caminho, portanto, num mês já li 2 da lista, então já estamos aí bem. Outro livro que me propus a ler, porque também já quero ler há imenso tempo e tem que ser este ano. Eu não tenho aqui comigo, mas eu tenho o livro físico. Sabem que nós mudamos de casa, eu ainda não tenho a maior parte dos meus livros aqui. Mas então o que eu quero mesmo ler é um calhamaço e é o Ana Karenina, é assim que se diz, desculpem, não sei, do Tolstói. Não sei também de que é que fala, mas eu tenho a certeza que falam tão bem, é impossível que eu não vá gostar desse clássico. Eu sou do Tolstói, eu só li A Morte de Ivan Ilitch e adorei esse livro. Então eu acho que este calhamaço vai me permitir conhecer mais do autor e tudo mais e eu estou com grandes expectativas para este mesmo. Agora, selecionei outro livro que é mesmo para eu retomar as sagas e isto deve-se porque o meu irmão tem insistido muito comigo para eu ver a série. Eu digo sempre que não posso, porque estou a ler os livros. E ele, no Natal, inclusive, ofereceu-me um volume da continuação, porque são muitos livros. Mas pronto, estou-vos a falar de quê? Na Guerra dos Tronos. E este ano eu queria muito, mas muito, ler a saga toda. Eu não sei se vai ser possível, porque são muitos livros. E eu tenho que começar do início. Então, pelo menos a Guerra dos Tronos eu vou ter que ler. Porque passou tanto tempo entre a leitura de um e a leitura do seguinte que eu já não me lembro, ou melhor, eu lembro, mas não é com aquele detalhe e com aquela profundidade que eu gosto. Então eu defini para mim própria que vou começar de novo. Malta, não façam isto, está bem? Se vocês começam uma saga, leiam quase sem espaço, ou pelo menos o espaço de 2 meses, ou o que seja. Porque se vocês demoram muitos anos a ler uns e outros, vocês vão se perdendo as histórias e é quase um desperdício, não é? A leitura que vocês fizeram, é o que eu sinto. Então, pronto, vamos ver se a partir deste ano eu despacho aqui a Guerra dos Tronos, que é uma saga que eu adoro e tenho muitas saudades e pronto, e pela insistência do meu irmão eu tenho que dar vazão, não é? E falando de outra saga que eu também já comecei há muitos, mas muitos anos e que quero finalizar, é a saga Millennium, que começa aqui com
Os Homens que Odeiam as Mulheres. Este livro é de Stieg Larsson. Isto é um policial estupendo. Eu adoro demais esta história. Por acaso, o primeiro livro está muito na minha cabeça, lembro-me perfeitamente. Já vi várias vezes os filmes, as adaptações de cinematográficas, tanto a versão sueca como a versão americana, e gosto dos dois. Adoro esta história, mas eu quero mesmo ler isto de novo para depois ler outra vez o segundo, que também já li, e terminar no terceiro. Eu sei que esta saga tem várias outras obras escritas por outros autores, mas eu não tenho interesse em continuar sem ser com o Stieg Larsson. Portanto, só me vou limitar do primeiro ao terceiro e está feito, está fechado para mim. Depois só irei ler também um que eu tenho, que é um bocadinho os bastidores. Por acaso já nem sei como é que se chama, mas também posso deixar aí a capa. Mas pronto, quero regressar a este livro, regressar a esta saga e oxalá que consiga terminá-la, porque também não quero estar a arrastar isto. São calhamaços, mas leem-se muito bem. Então acho que vou ser bem sucedida neste. Acho que sim. Depois, o outro livro que eu acrescentei à minha lista, por acaso é o único que eu não tenho. Ia comprá-lo, mas achei que estava caro, então pronto, vou ver mais para a frente em segunda mão. Mas é um livro que eu selecionei aqui e depois li outro livro que fazia referência a este e decidi que tenho de o ler mesmo. E estou a falar de quê? De Rebeca, de Daphne du Maurier, é assim que se diz. Eu há muito tempo li os contos, um livro de contos que era Os Pássaros e Outros Contos Macabros, era assim uma coisa, e eu adorei esse livro. Adorei todos os contos, foi mesmo uma leitura de 5 estrelas. E tenho que ler a Rebeca, porque há o filme, também quero ver o filme, não vejo o filme porque não li o livro. Então deste ano não passa, vou ler Rebeca, que eu tenho a certeza que vai ser uma leitura estupenda. Eu li outro, para aí há 2 anos, que dizem que foi uma cópia do Rebeca, ou a Rebeca foi a cópia do outro. Ai, como é que se chamava? Não é Sedutora? Olhem, vou deixar a capa, pronto, mas é uma versão brasileira e eu gostei bastante dessa história. Não me arrebatou, mas pronto, se satisfez. Mas eu acho que a Rebeca vai superar as expectativas. Estou muito entusiasmada para ler esse livro mesmo. Depois, continuando na onda de continuar sagas, entre aspas, porque isto não é bem uma saga, mas eu já comprei e já decidi que vou ler em 2026 o terceiro volume dos contos completos da Maria Judite Carvalho. No caso temos Flores ao Telefone, Os Idolatras e Tempo de Mercês. Tenho muitas saudades desta minha musa literária. Eu adoro a Maria Judite Carvalho. Adoro dar explicações ao 12º ano para dar o conto G. E pronto, olhem, não sei, estou com expectativas também. Não sei quando é que vou pegar neste, muito mais para a frente, porque eu agora estou a ler também, volta e meia, não é? Pego nos contos da Clarice Lispector, que eu também já ando a arrastar essa leitura há muito tempo, mas pronto, como são contos não tem problema, vou lendo quando me apetece. Mas este aqui também sei que vai ser 5 estrelas, sem dúvida nenhuma. De seguida, fui bastante ambiciosa, mas nós precisamos ter ambição nesta vida, ok? E então o que é que eu escolhi ler? Também. É um livro que eu já tenho aqui há muito tempo e tenho que ler, pronto, não vale a pena, tem que ser lido, preciso, e é o que é? A biografia de Fernando Pessoa, malta. Eu já tinha começado a ler, depois parei, enfim, não tenho desculpas para não ler, já que tenho aqui este calhamaço, tenho que arranjar tempo para o ler, talvez em agosto, que é um mês que está totalmente livre, mas eu preciso me aprofundar e acho que vai ser uma mais-valia, mesmo para depois dar aulas e tudo, acho que vai ser uma leitura espetacular e até descobri aqui um marcador de Fernando Pessoa, que não sabia que estava aqui. Pronto, este também é uma das propostas. Os outros livros, por acaso, não tenho aqui, tenho-os nas minhas estantes, mas ainda não estão aqui na casa nova. E estou-vos a falar de uma epopeia, que é Os Lusíadas, de Luís de Camões. Como é que é possível eu, professora de português, ainda não li Os Lusíadas do início ao fim? No início do ano passado, eu comecei a ler, só que depois eu entrei na escola, por acaso tinha 10º ano, mas no 10º ano só dámos as reflexões do poeta, então eu não investi na leitura e acabei mesmo por parar. Mas eu quero muito ler Os Lusíadas, eu estava a gostar muito. O problema é que
não é bem um problema, pronto, exige muito tempo, porque eu vou ver cada referência, cada coisa que eu não conheço, então eu perco muito tempo ali naquela leitura. Eu não tinha avançado assim muito e já estava a ler há um mês, mas eu estava a ser também muito perfeccionista a procurar tudo e a analisar tudo. Mas pronto, eu quero muito ler esse livro, porque eu não me sinto bem em não ler, em avançar noutras epopeias sem ler os Lusíadas. Eu sei que não faz sentido porque as outras existiram primeiro, mas os Lusíadas é nosso e eu dou nas aulas, então pronto, é aquela coisa que tenho mesmo de ler. E espero que seja este ano. Espero mesmo que seja este ano, porque eu adoro. Depois, tenho aqui outro livro, que lá está, não está aqui, mas está nas minhas estantes, que já está na minha lista de leituras há muito tempo. É um livro que eu sei que vou gostar. É um livro, inclusive, que eu já comecei a ler há uns tempos e depois parei, mas não sei porque é que parei, porque eu estava a apreciar a leitura. E acho que é um livro que me vai permitir ter outra vez um contacto com este autor que eu amo também. E anda muito esquecido no meu coração e não pode ser. E falo-vos de quê? De Eça de Queiroz com O Crime do Padre Amaro. Eu acho que vocês sabem, quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe, eu era e sou, mas houve uma altura que eu era uma fanzaça do Eça de Queiroz. E quando digo fanzaça era querer ler tudo. E houve um ano que eu li para aí uns 4 ou 5 livros do Eça. E depois tive uma cadeira na faculdade que estudava literatura do realismo e vi-me obrigada a ler A Relíquia e Malta. O trauma foi grande, eu nunca mais peguei no Eça, a não ser para reler os Maias. Mas eu preciso de ler coisas novas. Então espero que seja este ano que leia finalmente O Crime do Padre Amaro e que mate saudades do meu Ecinha que eu adoro tanto e que anda esquecido e ele nunca me vai perdoar por esta ausência de tantos anos. E enfim, é isto. E por último, selecionei um livro que também tenho nas estantes, que também já comecei a ler, mas depois parei. E é de uma deusa literária minha que eu adoro de paixão, que é a Lígia Fagundes Teles, no caso com As Horas Nuas. Olhem, ao contrário, por exemplo, do Crime do Padre Amaro, que eu sei que vou gostar, comecei a ler e estava a gostar muito, As Horas Nuas é um romance da Lígia que eu não me estava a agradar assim muito, então acho que também foi por isso que eu perdi a motivação. Mas pronto, quero mesmo ler do início ao fim, que é mesmo para ter a certeza que efetivamente não foi o romance que não funcionou para mim. Mas de todos os livros que eu já li, de todas as experiências que eu já tive com a Lígia, esta é que eu acho que vai ser mesmo a mais fraca, porque quando estive a ler um bocadinho, não estava a pegar. E já estava a meio da obra, portanto, acho que não vou gostar assim tanto deste. Mas pronto, é Lígia, é bom, ok? Tem uma qualidade, aquela parte da simbologia está toda lá. E pronto, malta, olhem, são estas as minhas 12 propostas. Este vídeo até era mais para vos mostrar estes 12 livros. Queria saber e queria que vocês me contassem se já leram algum deles, se o que é que acharam. Pronto, falem-me tudo o que vocês quiserem e vemos no próximo vídeo. Tchau!